O senador Renan Calheiros, por exemplo, o senador Renan Calheiros, ele foi sorteado para ser o relator do processo no Conselho de Ética, no Conselho de Ética contra o Chico Rodrigues. O Chico Rodrigues, que é do PSB, que foi flagrado com dinheiro na cueca em 2020. A Polícia Federal apura um esquema de desvio de dinheiro público que seria destinado ao combate à Covid-19. Mesmo com 33 mil reais na cueca, o quê? Chico Rodrigues sempre negou qualquer irregularidade e disse que agiu por medo. Após o processo, imagina assim, eu estou com medo. Eu vou botar 36 mil. Eu vou sacar tudo do banco e vou enfiar na minha cueca. Ele pôs em tijolinho, né? Ele pôs tijolinho, né? Eu já pedi a nota de 200, fazia um cilindro, mas vamos lá. Após o processo, o Conselho de Ética pode propor advertência, censura, perda temporária do mandato ou ainda a cassação do senador. Meus queridos, vejam bem. O que vai falar? Ele foi pego, né? Deram uma batida lá, tinha o dinheiro na cuequinha dele. Baixou a cuequinha de Chico, né? Acharam 33 mil. Eu fico perguntando como é que nota seriam essas? Não foi mais do que isso? Acho que não era 100 mil. Não, eu acredito. Não, na cueca. Nossa Senhora, se for pôr 100 mil na cueca, haja cueca, né? O cuecão de couro. De couro não, porque tem algodão, tem que ser de estreste, né, pra caber mais. Aí deram lá, e tava com 33 mil na cueca. O que leva uma pessoa a pôr dinheiro na cueca? Não sei, mas as pessoas têm direito de pôr dinheiro na cueca. Não há uma lei que proíba. Você põe. Se você quer pôr dinheiro na cueca, você põe, né? A gente só não pode... Tem. Você põe o dinheiro onde você quiser, mas você tem que provar o lastro daquele dinheiro. O lastro não pode ser só o da cueca. Tem que ser de onde veio o dinheiro. De onde vem o dinheiro. E não pode ter picaretagem, né? Não pode ter picaretagem. Então, se você provar que você põe onde você quiser. Mas o fato é que nada se provou, não teve nenhuma condenação judicial, ele ficou afastado. Aí, em 2021, o Barroso deu uma decisão, ele voltou para o Senado. Ele voltou para o Senado e agora vai ser julgado no Conselho de Ética, tá? No Conselho de Ética. Você acha que ele vai ser condenado, Pepe? Não. Não deve ser condenado, né? A regra do Conselho de Ética do Senado e da Câmara dos Deputados é liberar todo mundo, não é? Quase todo mundo. E quase todo mundo. Só quem ataca o sistema que não é liberado. Alguns pouquíssimos casos você vê que o Conselho de Ética realmente tirou o mandato do político, né? Mas sim, mas para você ver o seguinte... Quantos? Acho que foi um só, não foi? 2? 3. 3. Foi aquele cara da época da revista do Cruzeiro. Lá na época do Vargas. Que ele saiu na revista O Cruzeiro. Ele saiu na revista com uma cueca. Eu lembro. Ele pousou de cueca. História. Aí ele saiu, né? Por quebra de decoro. Aí depois foi o Luiz Estevão. O Estevão, eu lembro. E o... terceiro, eu não lembro quem foi. Teve recentemente na Assembleia o Arthur Mamãe Falei, né? Que foi não, lá em Brasília. Lá em Brasília. Mas foram 3. Agora, o que eu acho interessante, Pavinato, que essa ideia de esconder dinheiro na cueca é algo que perpassa toda a ideologia política no Brasil, né? Teve com o assessor lá do Partido dos Trabalhadores, que escondeu o dinheiro na cueca. O Chico, o nome dele, Chico Rodrigues, para quem não sabe, quiser lembrar, era vice-líder do governo Bolsonaro, que colocou no seu gabinete o Léo Índio, que era próximo do Carlúcio, não é? É verdade, é verdade. Ou seja, então, a moda na política, todas as ideologias políticas, é você, do político corrupto, viu? E agora ele tá você colocar dinheiro na cueca, impressionante. Né? O pessoal é muito volúvel, né? É muito volúvel. E aí? Você já colocou dinheiro na calcinha? Eu coloquei dinheiro na cueca. O Pavinato só vira para a pessoa mais elegante da mesa e faz a pergunta mais capciosa. Vai saber se é o fetiche do Chico Rodrigues. O que você estava fazendo? Eu estava colocando perto das minhas partes íntimas o que me dá mais prazer. Era um momento de prazer, podia ser. Que bar! Deixa eu falar sobre isso. Aí teve o primo lá, irmão do Genuíno, que
também pôs dinheiro na cueca, o Zé Guimarães, do PT? Teve o governador do Distrito Federal também, né? Teve. Foi na mala. Não é um tipo na de mala fetiche isso aí? Eu acho que tem algum problema. O Zé Guimarães não foi condenado. Não. Então, é isso que a gente falou, né? Desde 1988, somente... Não vou parar de rir agora. Somente 3 senadores foram cassados pelo Conselho de Ética, né? E aí a gente tem que lembrar que quem está no Conselho de Ética é o Renan Calheiros, né? Que tem 25 processos junto ao STF. Acho que foi em 2016... Para que você está sendo preconceituosa. Isso é discriminação. Injúria contra a classe política. Olha onde a gente chegou, né? E acho que foi em 2016 que teve aquele Renan Gate, né? Então, eu acho que se alguém for... Fala. Acabei de ver aqui que o Cunha também foi cassado pelo Conselho de Ética. É o Cunha. O Cunha. Mas o Senado, que eu misturei as coisas, mas o Cunha foi, é verdade. Então, mas aí tem uma coisa em Brasília que aí a gente volta para a pauta anterior, assim, eu só vou fazer um parênteses que eu fiquei bem satisfeita quando eu fui olhar a lista dos parlamentares que votou contra o projeto que estava o Coronel Telhada, né, que sempre fez parte aqui do Linha de Frente, participou muitas vezes do Linha de Frente, e eu confesso que eu comecei a prestar atenção no Coronel aqui no programa, e ele votou contra o projeto. Mas existe essa blindagem em Brasília que daí não tem como tu justificar certos PLs, né, como esse PL que foi aprovado ontem. E o Renan, eu acredito que só vai ser cassado por esse Conselho de Ética quem o Renan interpretar que deve ser cassado mesmo, né? Porque, do contrário, por motivo justo, não vai, não. Agora, professor Marcelo Soano, você pegaria um troco da mão do Chico Rodrigues? Não, porque pelo que foi divulgado, tiveram que lavar as cédulas, né? Isso é pelo que foi divulgado. Então, não sei, afinal de contas, com a pressa com a qual ele guardou aquele dinheiro. Mas veja, a questão para mim, visto dessa perspectiva... Que nojo! Estou imaginando a cena. Eu estou apenas falando que tiveram que, inclusive, retirar... Coitado do lobo-guará. Dinheiro não tem cheiro, Pai Renato. Depois você disse que ele não está no lado sombrio da força. Olha o que ele falou, dinheiro não tem cheiro. Imagina. Continuando, só para tentar verificar. No caso, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão, não, é o fato. O Renan, ele vai ser o relator apenas do Chico, desculpa o sobrenome? O Chico Rodrigues. Apenas do Chico Rodrigues, porque há vários processos. 6 já foram arquivados, outros 6 estão sendo... Deixa eu falar deles então, aí o professor continua, tá? Bom, além do Chico Rodrigues, o Conselho de Ética, ele também abriu processo disciplinar contra outros 5 parlamentares. Jorge Cajuru, aquele que também poderia ter guardado dinheiro na cueca, né, mas não guardou, né, mas o caso dele é por publicação acusando o senador Luiz do Carmo de desvio de dinheiro, e um segundo processo por ter gravado e divulgado sem autorização uma conversa entre Flávio e Jair Bolsonaro. Também tem o Randolfo Rodrigues, da Rede, por conta de críticas feitas à gestão de Jair Bolsonaro na pandemia, quando chamou o ex-presidente de ladrão. Isso é muito grave. A jurisprudência não está mais, ele saiu já? Não sei, enfim. É o Randolph. É o Randolfinho, todo mundo conhece. Com aquela voz dele. Contra Flávio Bolsonaro, do PL, por suspeita de rachadinha e supostas ligações com a milícia carioca. Bom, aí vão ter que derrubar o presidente também, né? Afinal de contas, é o Ministério do Turismo que o diga. Cid Gomes, do PDT, por chamar Arthur Lira de achacador. Gente, como eles são sensíveis, né? Se eles soubessem do que a rua os chama. E Stevenson Valentim, do Podemos, que ironizou o episódio em que uma ex-deputada, a Joyce Hasselmann, acordou em sua residência com fraturas e hematomas pelo corpo. Pronto. Não, mas então, continuando, não me parece que qualquer um desses processos vai dar em algum lugar. Não vai ser, vão ser inocentados, vão ser ignorados. Por exemplo, no caso do Randolph, alguém imagina que o Randolph vai ser cassado no Conselho de Ética? Jamais será. No caso do Eduardo Cunha, olha que coisa curiosa. Eu estava lá na comissão e eu vi o Eduardo Cunha sendo inquirido por todos os indivíduos que lá queriam colocar. Por que o Eduardo Cunha foi cassado? É um elemento que me explica por que esses não serão caçados. Porque o Eduardo Cunha, ele gerou um desequilíbrio, a possibilidade de, tendo ele nas mãos, supostamente, um conjunto gigantesco de parlamentares, ele se tornou uma peça inconveniente para preservar o equilíbrio e a manutenção do poder daquele. E aí eu lembrei do que você falou. Assim. Eu lembrei do que você falou da cédula do Chico Rodrigues. Eu queria saber se o Chico Rodrigues tirou dinheiro do Cunha. É possível.
É possível. É possível. Mas esse ponto que o professor levantou é muito importante. E para todo mundo entender, porque na política funciona assim, você só é cassado se você de alguma forma oferecer alguma ameaça ou interromper o sistema na forma como ele funciona. Exato. Então, se a cassação é sempre uma expulsão do sistema. Corporativismo. Expelindo algo que está incomodando. É a convenção dos maus. Eu tenho certeza que o Daniel vai concordar comigo. Mas só teve o impeachment da Dilma por conta da cassação do Eduardo Cunha. Não foi. Sim, claro que não sim. foi não, porque o Eduardo Não muda de assunto, não. Vamos falar só É história, isso é história. Não, nem isso. Mas história você fala. Você vai lá na cultura. Só para trazer vai na TV Cultura. Tem gente que acha que o Palmeiras tem mundial. O Palmeiras é o primeiro campeão mundial, ponto. Mas aí, voltando para o que interessa. Por exemplo, quando você falou, exemplo, só aquele que coloca em risco o sistema por alguma razão. Vamos pegar o caso do Mamãe Falei. Por que o Mamãe Falei foi cassado? Por causa de todas aquelas tolices que ele falou? Não, porque ele era um cara que ninguém gostava dele há muito tempo. Meses antes daquela cassação, um outro deputado tinha apalpado o seio de um outro deputado no plenário da Assembleia e não foi cassado. No máximo que vai acontecer, como é que fala? Quando você faz um desagravo, eu me esqueci que tem um termo técnico que é dado nas 4 hipóteses, né? Uma suspensão, alguma coisa assim. No caso do Eduardo Cunha, ele não deu... Aí, olha que coisa curiosa. Ele, quando ele estava analisando a questão dele ser cassado, ele disse assim, se me cassarem por essa razão, 200 de vocês vão cair. Aí todo mundo... Eu estava na sala, eu vi deputados dizer assim, como assim? Será se ele está nos ameaçando? Ele não estava ameaçando, ele está dizendo que o fundamento para a cassação dele seria usado como fundamento para a cassação dos outros, só que os demais pensaram que ele estava ameaçando todo mundo. Aí eles olharam e falaram, esse cara agora, ele está jogando contra o sistema, então ele cai. E ninguém vai segurar ele. Por isso que Eduardo Cunha caiu. O sistema, então, é o império do Star Wars, é isso? Exatamente. E tem os Lord Cities, que como o Felipe, que ficam por ali e tal, transitando, mas está no lado sombrio da força. Tá. Exatamente. Olha, eu vou falar para vocês. Ele está me espivetando aqui o programa todo, mas eu vou... Eu vou falar para vocês, porque eu fico lembrando do Deltan aqui também. O cara não tinha um processo, tinha 15, isso aí é tudo investigação, tá? A lei só falava de ineligibilidade em caso de processo. Aí a lei, se você está sendo processado, não deixa você ser. Isso já é discriminatório com base nesse pensamento. Agora, o cara está sendo investigado e perde o mandato e a imprensa inteira consorciada comemora. É o feito, tal, é a vingança. Aí vem agora... Os principais líderes da Câmara. 259 processos nas costas, não pode ser discriminado e ainda vai julgar a ética dos outros. E um ponto importante é que no dia da cassação do Deltan na Câmara, todas as principais lideranças partidárias não estavam presentes, o presidente da Câmara não estava presente, ou seja, já sabiam que o Deltan ia ser cassado e que por isso, então, a pauta seria esvaziada e era melhor não estar por ali. Que coisa. E agora...